O mais importante de tudo isso é você entender que começar com uma intervenção precoce vai mudar o futuro da sua criança. Sejam muito bem-vindos ao SuperaCast. Este é um programa do Instituto Superateia, onde nós trazemos informações e conhecimento para você, família típica. E o nosso episódio de hoje traz muita informação. Nós queremos ajudar você a sanar as dúvidas que muitas vezes têm trazido, uma certa ansiedade ou um medo do futuro do seu filho por não entender o que está acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre algo que chega todos os dias nos nossos consultórios. Então, se você é pai, mãe, educador infantil, professor, esse episódio é para você. Sabe por quê? Nós vamos trazer muitas informações que vão te auxiliar no seu dia a dia. Você que trabalha com a criança ou você mesmo que está com seu filho em casa e tem algumas dúvidas com relação ao desenvolvimento da sua criança. Boa, Patrícia. Acho que a primeira pergunta aqui é a mais clássica, né? O que é o autismo? É uma dúvida. Muitos falam assim, o autismo virou uma modinha, né? E não é sobre isso. O que é o autismo, na verdade? O autismo, primeiramente, ele não é uma doença como muitos pensam. O autismo é um transtorno, né? É o transtorno do neurodesenvolvimento, muito conhecido também como TEA. É chamado de espectro porque ele vem de formas diferentes, né? Então, algumas crianças vão falar, outras não. Às vezes vai afetar o comportamento, uma criança é mais agitada, outra é mais apática. Então, não é uma receita de bolo. Exemplo que eu vou dar. No síndrome de Down, é muito claro quando nós vemos uma criança com a síndrome. Por quê? Porque é visível, né? Vem ali no aspecto do olho. Então, são muitos detalhes que é possível você olhar para a criança e falar assim, essa criança tem a síndrome de Down. No caso do autismo, o autismo não tem cara, né? Então, ele vem com ele se apresenta de diversas formas diferentes. É aí que está o grande segredo de nós identificarmos se a criança é autista ou não. E os desafios de muitos profissionais e até mesmo dos pais. E a boa notícia que nós temos é que quanto mais cedo nós identificamos esses sinais, mais fácil, né, fica de fazer o tratamento dessa criança e de desenvolver os desafios que o autismo traz consigo para a vida dessa criança. Boa, Patrícia, mas agora que a gente falou dos sinais, quais são os sinais de alerta antes ali dos 3 anos de idade que a gente deve ficar atento? Sim, nem todas as crianças vão apresentar todos os sinais que nós vamos trazer aqui, mas é muito importante observar se vários deles vão se repetindo ao longo do tempo. Então vamos lá, sinais de alerta na comunicação. Essa criança, muitas vezes, ela não responde pelo nome, mesmo que ela ouça. Então é muito comum nós olharmos para a criança e nós pensarmos assim, essa criança é surda. Será que essa criança não está ouvindo? Não, pode ser um sinal de alerta. Uma outra questão é se ela pode ver muitas vezes o avião lá, que é uma coisa que chama muito a atenção da criança, mas ela não aponta. Ela quer água, mas ela não aponta. Muitas vezes ela vai puxar a mão da mãe, né, para levar até o que ela quer, mas ela não vai apontar. Um outro detalhe é que ela não tem palavras, mesmo que sejam pequenas, entre 12 meses ali até 1 ano e meio, entre 12 e 18 meses. Geralmente ela não vai ter essas primeiras palavras, mesmo que não sejam palavras todas corretas. Mas é necessário que essas primeiras palavras elas aconteçam. E um outro sinal de alerta também é uma fala diferente. O que seria essa fala diferente? É uma ecolalia. Muitas vezes ela vai somente repetir aquilo que está sendo dito. Então você fala assim, pega a bola, e ela vai repetir, pega a bola. Ao invés dela falar qual bola, onde está, qualquer coisa nesse sentido, ela somente vai repetir a mesma coisa que foi dito a ela. Mas e a interação social, ela também apresenta sinais? Sim, muitas vezes essa criança vai apresentar sinais da interação social. Ela vai preferir ficar sozinha, às vezes ela está ali no cantinho dela, ela tem essa tendência a buscar a solidão, tá? O contato visual, ou ele é muito pobre, ou às vezes não há o contato visual mesmo, então você pode chamar o nome dessa criança, ela pode até olhar, mas ela vai olhar desviando o olhar, então a gente não vai ter o contato visual. Ela não vai imitar gestos simples, como bater palmas num aniversário. Então, se a criança fez algo certo,
a gente geralmente vai bater palma para ela, parabéns! E essa criança não faz essa repetição. Muitas vezes você dá tchau e ela não repete. Uma outra questão, e quando eu tô falando disso, gente, eu tô falando de coisas assim, não é uma única vez. Você já tá tentando fazer isso várias vezes, você dá a imitação, né? Faz para a criança imitar e ela não repete. Isso não é uma única vez, tá bom? Porque é muito comum, às vezes, a criança, quando ela é pequenininha, por exemplo, eu estava agora, final de semana, na casa de uns amigos, e eles têm um filhinho de 1 ano e 4 meses. Então, na hora que a gente batia palma, parabéns, Davi, parabéns, ele simplesmente batia palminha na hora, porque é uma imitação, é instintivo do ser humano fazer isso. Então, quando é o autismo, essa criança vai precisar aprender isso em terapia. Isso não fica natural, não é natural da criança. E um outro sinal é que essa criança não vai demonstrar interesse por brincar com outras crianças. Outra coisa também que é muito comum. Uma criança, quando vê a outra, ela já vai se aproximar para brincar, para socializar ali, para pegar o brinquedo da outra criança que seja, mas o autista geralmente ele vai ter a preferência em brincar sozinho. Boa, e tem sinais de alerta que eu devo ficar atento em comportamentos também? Sim, o que acontece geralmente nos comportamentos? Essa criança vai ter, por exemplo, um movimento repetitivo. Olha, ela pode sentar e ficar balançando, sem nenhum motivo aparente. Ela pode balançar as mãos, ela pode correr de um lado por outro da sala. Às vezes a criança chega e ela simplesmente corre de um lado por outro da sala, sem nenhum estímulo, sem nada, por ela própria. Uma outra coisa também é ter interesse exagerado em um único objeto. Muitas vezes ela vai ter aquele objeto que ela vai carregar com ela, ou até mesmo ela dá foco em uma única coisa. Então, isso também é muito comum de se ver. Um outro sinal é a mudança na rotina. Isso muitas vezes vai incomodar a criança autista. Eu já tive pacientes, por exemplo, que o simples fato da mãe trocar a rua ou precisar passar numa outra rua para ir para a clínica, isso desregulava essa criança. Sempre que precisava fazer algo assim, tinha que avisar essa criança primeiro que estaria passando, por exemplo, vai passar na casa da avó. Se não avisasse a criança que ia passar na casa da avó, muitas vezes já era motivo também de desregular. Então, a rotina para a criança autista ela é muito importante. E um outro detalhe, um outro sinal também muito comum é a hipersensibilidade sensorial. Ou seja, sons, luzes, cores. Muitas vezes, muito estímulo de muitas luzes, entrar em um lugar com muitas luzes, com cores diferentes. Um shopping, por exemplo, onde a criança entra com a família e do nada ela começa a chorar porque entrou ali, tem sons diferentes, muita gente conversando. Às vezes também até mesmo, um outro detalhe, até mesmo o frio ou o calor, isso também pode incomodar. Então, tudo isso faz parte aí da hipersensibilidade sensorial que essa criança pode ter, pode apresentar desafios também. Boa, mas o que eu faço então se eu perceber algum desses sinais? A primeira coisa que eu sempre digo, não entre em pânico. Você vai precisar de ajuda profissional. O ideal é o quê? Procurar um médico da sua confiança, geralmente vai ser o pediatra que já vem acompanhando a sua criança. Esse pediatra vai enviar um encaminhamento para que essa criança seja avaliada por uma equipe profissional que entenda de autismo, por favor, tá? Um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, ou seja, toda a equipe. Essa criança precisa passar por uma avaliação completa para identificar se esses sinais é algo isolado ou se realmente tem a ver com um diagnóstico, né? Um futuro diagnóstico. Hoje em dia, a gente já consegue fazer esse diagnóstico muito precoce. Então, aí em torno de 18 meses, a gente já tem aí, ou seja, 1 ano e meio, né? A criança, a gente já consegue identificar aí se essa criança é um autista ou não. Ai, Patrícia, mas tão cedo assim? Nós já tivemos crianças chegando no consultório com 1 ano e meio, com uma suspeita muito grande de autismo e depois, mais à frente, realmente foi fechado o diagnóstico. Então, o importante aqui é não ignorar os sinais. Toda vez que você vê algo diferente, tá vendo que algo tá fugindo, isso é muito, muito comum também quando a gente pensa aí numa mãe que já é o segundo filho. Então ela já teve o primeiro filho, ela viu ali que o desenvolvimento tá muito diferente do primeiro, busca um profissional. Ah, vai falar.
Não existe essa história de vai falar. A criança precisa ser estimulada. E eu sempre falo o seguinte, o importante do estímulo é que se a criança for autista, vai ajudar. Se a criança não for autista, se a criança não for autista, também vai ajudar, porque o estímulo vai ajudá-la a desenvolver aquela habilidade que está pendente ali no desenvolvimento dela. O mais importante de tudo isso é você entender que começar com uma intervenção precoce vai mudar o futuro da sua criança. Agora eu quero falar algo direto para o teu coração, para você pai ou mãe que esteja me ouvindo. Não se culpe. Muitas vezes passou desapercebido algum sinal, você não sabia o que fazer. Ah, Patrícia, o diagnóstico veio muito tarde, ou eu não levei, né, ao médico. Não é para isso. Eu preciso que você entenda que o melhor tempo de começar é hoje. Então, independente da fase que você esteja, se você está só observando alguns sinais, ótimo, já aproveita e busca um profissional. Mas se você já passou dessa fase e já tem um diagnóstico, e pode ser que esse diagnóstico tenha vindo um pouco tardio, não se preocupe com isso. Vamos tirar a culpa de lado. A gente sabe que muitas vezes os pais, eles erram tentando acertar. Eu sou mãe e eu sei muito bem disso. Nós muitas vezes erramos tentando acertar. O que nós precisamos fazer a partir de hoje. Então, se você observou que alguns desses sinais estão aí presentes no teu filho, na tua filha, já inicie imediatamente um tratamento. Nós estamos aqui para te auxiliar, você não está sozinho nessa jornada, busque por profissionais que realmente entendam, né, dessa área, para que você consiga desenvolver o futuro do seu filho, né, desenvolver o seu filho para que o futuro dele, na verdade, seja um futuro de muitas conquistas. Eu costumo dizer sempre, o diagnóstico ele não vai paralisar o futuro do seu filho. O que paralisa o futuro do seu filho é não ser estimulado, é não estar com a equipe certa, é não buscar o tratamento adequado para ele. E eu quero te pedir uma coisa, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras famílias que possam também necessitar dessas informações. Nós estamos aqui para te ajudar. Conte sempre conosco. Nós estamos finalizando mais um episódio do SuperaCast e toda semana nós estamos aqui com um episódio novo, trazendo conhecimento e informação para você. Se você já é inscrito no nosso canal, já ativa os sininhos aqui para receber as notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você receba aí em primeira mão o nosso vídeo. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.